Olá, bom dia, paz a todos, chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo na primeira epístola do apóstolo Paulo, capítulo 13 e o versículo de número 13. Assim está escrito: Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade, estas três, mas a maior destas é a caridade. Dentro desse texto, vamos falar sobre a maior delas. Paulo, quando começa este capítulo 13, escrevendo à igreja aos Coríntios, ele estava tratando a respeito dos dons espirituais. Começou no capítulo 12, no capítulo 13 ele faz esta declaração, e no capítulo 14, ele dá a sequência relacionada a dons espirituais, pedindo a aqueles irmãos que, na verdade, eles não fossem ignorantes com relação aos dons espirituais. E ele mostra que, na ação dos dons espirituais, eles estão ligados a ministérios, operações e dons. Essas três coisas: dons, ministérios e operações. E há a participação primordial de Deus, do Senhor Jesus e do Espírito Santo. Quando o apóstolo Paulo diz o seguinte, que ninguém pode falar pelo Espírito de Deus e dizer que Jesus é anátema. E também, quem fala que Jesus é o Senhor, não pode estar falando de outra maneira, a não ser por intermédio do Espírito Santo. E o Espírito Santo focaliza Jesus, e através de Jesus, Deus o Pai é glorificado e é colocado no seu lugar de destaque, a supremacia, o governo, a soberania, e ele domina sobre todas as coisas. No quesito dos dons, ele diz que há diversidade de dons, mas o Espírito Santo é o mesmo. Na questão dos ministérios, há diversidade de ministérios, mas o Senhor Jesus é o mesmo. E a diversidade de operações, a maneira como eles agem. Mas ele afirma aqui que é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Após discorrer sobre os dons espirituais e a unidade que deve existir nos membros do corpo, porque a igreja é considerada como um corpo cuja cabeça, a cabeça é Cristo e não o cabeça. A Bíblia diz a cabeça. Bem, para que não haja divisão, para que haja ordem, para que haja harmonia, para que haja respeito, consideração de um para com o outro, porque isto é uma obra de Deus, onde está incluído o Espírito Santo, o Senhor Jesus e Deus o Pai, na operação de dons, de ministérios e de operações. Terminando este capítulo 12, que ele retrata exclusivamente sobre dons espirituais, ele coloca neste capítulo 13 a suprema excelência da caridade ou do amor. Ou seja, tudo pode acontecer, mas se não for baseados ou por este amor, cujo amor aqui não é o amor humano, não é o amor familiar, não é o amor que nós conhecemos aqui da terra, mas é um amor sobreexcelente, que nós podemos identificar como sendo o amor de Deus. E este amor de Deus, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que o amor de Deus
foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor de Deus, conforme o nome já diz, ele é divino, ele é diferente do amor humano. O amor humano, ele é ligado às coisas da terra e às nossas vivências e experiências. O amor de Deus é algo que vem de Deus para o nosso coração e nos habilita na plena comunhão e fidelidade com Deus de viver na sua presença, desfrutando este amor puro, imaculado e santo, e também proclamá-lo àqueles que estiverem à nossa volta. Então ele começa esse capítulo 3 dizendo o seguinte: ainda que eu falasse a língua dos anjos, olha, nos dons, falar a língua dos homens e dos anjos, ter esse relacionamento entre os homens e os anjos através das línguas, que são ligadas a dons. Mas ele coloca aqui uma vírgula. Se não tivesse caridade ou amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Quer dizer, na linguagem popular, só ia fazer barulho de lata vazia e nada mais. Não tem essência, não tem conteúdo, não tem fundamento, não tem peso, não tem nada. É somente algo aparente, que não impacta, que não transforma, que não atrai e que não leva as pessoas a um comprometimento maior com o Senhor. Seguindo, ele disse, relacionado a dom, ele disse: ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e a ciência, e mesmo assim toda a fé, veja bem, dons de profecia, dom da ciência, dom da fé, de maneira tal que pudesse transportar os montes de lugares. Todavia, se não tivesse caridade, nada seria. Qual seria a finalidade? Nenhuma, não tem resultado, não traz nada que edifique. O próprio apóstolo Paulo disse que a ciência incha, mas o amor edifica. E aqui está se falando sobre este amor de Deus, a excelência da a suprema excelência da caridade. Ele vai seguir dizendo, ele segue dizendo que ainda que viesse distribuir, usar da generosidade, da hospitalidade para distribuir a fortuna, para socorrer os pobres e sustentá-los, e mesmo que levasse o seu corpo ao sacrifício, se não tivesse caridade, nada disso teria valor. Agora ele coloca aqui as qualidades desta caridade, que ela provém de Deus. Observe aqui o que ele diz, olha, a caridade é sofredora, mas é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece. A caridade não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E diz, a caridade nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. E qual é o valor que vai se ressaltar em tudo isto? A caridade. Por quê? As profecias serão aniquiladas, as línguas cessarão e a ciência desaparecerá. Mas a caridade permanecerá. E ele retrata isso dizendo que em parte conhecemos, em parte profetizamos. E ele faz a ligação quando da sua meninice, que tudo
era ligado ao menino, à meninice, o que fazia, o que pensava, como agia, seus comportamentos, mas à medida que chegou a ser homem, acabou com as coisas de menino. É muito indecente ver um homem fazendo coisas de menino. Então ele diz que alcançou aqui o amadurecimento, o crescimento. O amor de Deus leva-nos a este crescimento. Quando chega ao último capítulo, então agora ele diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Estas três. Mas a maior delas é a caridade. Ressaltando que fé, esperança e amor, elas trabalham unidas e ligadas entre si. E nós observamos sempre este triplé na palavra de Deus, em vários pontos, eles trabalhando juntos, como nós vimos lá na questão dos dons espirituais, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aqui, ligado ao amor, temos ainda a fé e a esperança. Em outro lugar, nós temos a fé, a paciência e a esperança. E assim, vamos encontrando vários triplés desses na Bíblia, que eles têm o seu sentido, o seu significado, a sua razão de existir. E aqui, então, há uma afirmativa do apóstolo Paulo àqueles irmãos, mostrando a eles que não era interessante eles possuírem dons espirituais e não exercerem em função ou debaixo da caridade, ou seja, do amor de Deus. Tanto é que quando Paulo começou esta carta aos irmãos, no capítulo 1 desta primeira epístola aos Coríntios, ele diz-nos assim: no capítulo 1, o versículo 4 e 5, diz assim: sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, como foi mesmo confirmado o testemunho de Cristo entre vós, o qual vos, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo disse aqui, nenhum dom vos falta. Os dons estavam lá. Agora, a prática desses dons, a utilização deles, a maneira como eles eram exercidos, é aonde a coisa não estava condizente com a realidade do propósito de Deus. Então, quando Paulo estabelece entre o capítulo 12 e o capítulo 14 de 1 Coríntios, ele coloca um capítulo especial sobre a suprema excelência da caridade, mostrando que não adianta as nossas ações, os nossos movimentos, se eles não estiverem envolvidos com esta caridade, eles não terão o valor que deveriam ter. Serão somente coisas corriqueiras. Mas quando houver o amor de Deus em tudo o que somos e fizermos com os recursos que o Senhor Deus colocar à nossa disposição, sejam dons, sejam ministérios, sejam operações, havendo a presença da caridade, tudo concorrerá para o bem e atingirá o seu objetivo. Depois do capítulo 13, ele vai ao 14, aonde ele vai agora ordenando como é que os dons devem ser exercidos, não para proveito próprio, não para vanglória, não para mostrar-se superior aos outros, mas eles vêm como uma ferramenta de ajuda para edificação, crescimento e afinidade espiritual com Deus. Então, neste último versículo, ele diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Estas três permanecem. Veja que a profecia passa, a língua cessa,
a ciência desaparece, mas fé, esperança e amor, elas vão continuar, elas vão permanecer. E dentre essas três, existe uma que é maior, diz aqui, mas a maior de todas é a caridade. Porque fé e esperança sem amor também não vai dar liga, não vai dar harmonia, não vai confirmar aquele conjunto que vai levar à realização do propósito. Então nós observamos aqui, a fé, conforme nós encontramos aqui, permanecem a fé. A fé vem primeiro. Por que que a fé vem primeiro? Porque se não houver fé, não vai existir esperança, não vai existir amor. Então a fé vem primeiro. E como é que a fé vem? A fé é de Deus. A fé vem através da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é carregada do poder da fé. Por isso, o apóstolo Paulo, escrevendo, ele disse, de sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, à medida em que nós estamos ouvindo a palavra de Deus, ela estará gerando fé em nosso coração. E quem é o autor da fé? O autor da fé é Jesus. Ela procede de Deus, mas Jesus é o executor. Ele é, diz-nos a palavra, que ele é aquele princípio da fé. Olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé. Então ela se origina em Jesus e ela se completa em Jesus. Tanto o início como o fim. Ele é o autor e ele é o consumador da fé. E o justo viverá da fé. Quem está ligado a Deus precisa viver da fé. Porque se ele não viver da fé, a palavra de Deus diz que ele é como aqueles que recuam, voltam atrás. Não tendo fé, não tem como alimentar a esperança e nem o amor. Portanto, não há como se construir uma vida com Deus estando ausente a fé. Porque tudo que de Deus nos vem, nós recebemos pela fé. E se não houver fé, nada se recebe. Por exemplo, o perdão dos pecados recebemos pela fé, a salvação recebemos pela fé, a justificação pela fé, a adoção pela fé, a reconciliação pela fé, o nosso encontro a Deus se dá pela fé, a nossa comunhão com Cristo se dá pela fé, a obra de Deus se desenvolve pela fé. E o próprio escritor aos Hebreus deixou cravado que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então, só pode existir esperança se houver fé, se houver crença, se acreditar. Então, a fé é o firme fundamento da esperança e é a prova das coisas que se não veem. E no versículo 6 ele diz, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Todos os que viveram no passado e venceram em função do que Deus lhes prometeu, viveram em fé. Porque se não tivessem fé, não teriam esperança na promessa recebida de que ela haveria de cumprir-se. E esperando-a, demonstraram a devoção a Deus através do amor de Deus que foi colocado em nós, porque diz, nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Então, o amor de Deus que foi derramado em nosso coração nos desperta e nos coloca na condição de amar a Deus por gratidão, por ter sido alvos do amor de Deus. O amor ágape, o amor divino, o amor puro, o amor que não tem mistura, o amor que não tem conchavo, o amor que não tem parcialidade. O amor de Deus, ele é imparcial.
Então nós encontramos que a fé, ela vem primeiro. Primeiro vem a fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então só pode gerar fé verdadeira no coração das pessoas quando elas estão em contato com a palavra de Deus. Em nenhum outro lugar você vai observar as coisas gerando fé. Não. Fé, ela só tem uma fonte. Palavra de Deus. Então, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, quando eu ouço a palavra de Deus, quando você ouve a palavra de Deus, esta palavra, ela vai gerar fé no meu coração, no seu coração. E através desta fé, nós vamos passar a crer, a acreditar, a concordar com o que o Evangelho proclama a respeito de Jesus. Então, esta fé vai nascer no nosso coração, vai desenvolver-se à luz da palavra de Deus, porque é a palavra que alimenta a fé, e esta fé vai levar-nos a termos esperança. Porque pela fé nós esperamos, pela fé nós acreditamos, pela fé nós temos expectativa. Então, observe como a fé é importante. Por isso que a fé vem primeiro. E ela tem que vir primeiro. Porque todas as outras, tanto a esperança como o amor, eles precisam estar ligados à raiz da fé. Não é a fé na fé, não é a fé no objeto, mas é a fé em Deus. Esta é a fé pura, genuína e verdadeira. Fé em Deus. Não é fé no que eu vou receber, não é fé no que eu vejo, não é fé nas pessoas, não é fé na minha capacidade, não, é fé em Deus, independente de coisas e pessoas. Fé em Deus, unicamente. Que a nossa fé estivesse em Deus. Foi o próprio apóstolo Paulo que escreveu isto nesta primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, quando ele foi pregar aos irmãos, ele disse que não foi com sublimidade de palavras, ele não foi com sabedoria humana, ele foi em fraqueza e grande temor, mas em demonstração de espírito e de poder. E ele diz, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então fica claro que a verdadeira fé está apoiada em Deus, de onde ela se origina e chega a nós por meio de Jesus, como autor e consumador da nossa fé. Bem, então a fé vem primeiro. Agora, a fé gera em nós uma grande esperança. Uma esperança maravilhosa. O próprio apóstolo Pedro, escrevendo, ele diz-nos o seguinte, na sua primeira carta, no versículo 3, está escrito assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança. Então, aqui encontramos que a esperança é viva. Em outra parte, encontramos que a esperança é grande. Então, esta esperança em Deus não é a semelhança da esperança humana. A esperança humana, a pessoa diz, a esperança é a última que morre. Eu vou esperar até não esperar mais. E quando não esperar mais, a esperança morre. Quem serve a Deus, a esperança dele é viva. Ela não tem pacto com a morte. A esperança do cristão, ela se realiza. E o próprio Jesus, o apóstolo Paulo escrevendo em Timóteo, diz, Jesus, esperança nossa. Ora, se a nossa esperança está fundamentada em Cristo, que é o gerador da fé, que alimenta a nossa esperança,
E se Cristo vive para sempre, a nossa esperança é viva. Ela nunca vai morrer. Ela só morre se nós tirarmos os olhos do Senhor e desviarmos a fé de Cristo para objetos. A esperança vai desmoronar. Mas enquanto a fé estiver ligada a Jesus, esta esperança que também se fundamenta em Jesus, ela vai permanecer na nossa vida. Então a fé vai alimentar a esperança. Então, entre a fé e a esperança, precisa ter o elo de ligação. E qual é o elo de ligação entre fé e esperança? É o amor, de que Paulo falou aqui. É a caridade, é o amor que provém de Deus. Então, se a fé tem que vir primeiro e ela gera uma esperança grande, isto vai fundamentar que o amor de Deus, quando manifesta-se em nós pela fé e esperança, ele se torna maior. Então, fé, esperança e amor. Mas o amor é maior, porque o amor nos faz viver com esperança e viver com fé. E tudo o que fizermos ligados à fé e esperança deve estar marcados por este amor de Deus. Porque se fizermos grandes coisas aparentemente aos olhos humanos, mas que não estiver fundamentadas e permeadas pelo amor de Deus, aquilo perde o valor, perde a razão de ser. Mas por isso que encontramos, a fé vem primeiro, ele gera uma grande esperança e, aliado com a esperança, tem a manifestação do amor, que é maior. E o amor dá sustentação, tanto à fé quanto à esperança. A esperança liga a fé, o amor à fé. A fé liga a esperança com amor. Então, por isso que ele colocou essas três virtudes teologais juntas e ressaltando que entre as três, uma se sobressai, que é o amor, que deve dominar. Que o amor de Deus domine em nossos corações. Quando somos dominados pelo amor de Deus, a fé vai bem, a esperança vai bem, a vida com Deus vai bem. Mas é preciso que tenha essa relação de fé, esperança e amor. Observamos também que a fé nos leva a Deus, porque a fé vem de Deus. E a fé vindo de Deus, e Deus sendo a fonte principal, o objetivo único no qual devemos colocar a nossa fé, o próprio Jesus disse: tende fé em Deus. Então, a fé vai nos levar a Deus. Todos quantos se chegam a Deus, chegam pelo caminho da fé. Não tem outro caminho. Não é o caminho do merecimento, não é o caminho das obras, não é o caminho da tradição, não é o caminho das posses, não é o caminho dos talentos naturais. Todas as pessoas que se aproximam de Deus devem fazê-lo mediante a fé, porque é impossível aproximar de Deus se não for por meio da fé. Então, a fé nos leva a Deus. Pois bem, a fé nos tirou daqui, nos conduziu, levou à presença de Deus. Agora, o que é que nos mantém em Deus? O que é que nos firma em Deus? É a esperança. E diz: ora, o Deus de esperança vos encha de esperança. Foi o que Paulo deixou escrito na Epístola aos Romanos, no capítulo 13. Está escrito assim. No capítulo 15, está escrito assim: porque, versículo 4,
Tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Versículo 13. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança, pela virtude do Espírito Santo. E quando o apóstolo escreve no capítulo 12, versículo 12, ele diz: alegrai-vos na esperança. Então, observamos aqui, a fé nos leva a Deus, a esperança nos firma em Deus, nos mantém ali, estruturado, firmado, estabelecido em Deus. E o amor? O amor trabalha na nossa vida e nos faz tornarmos semelhantes a Deus. É o amor que molda a nossa vida com Deus. E o amor, para fazer isto, ele utiliza-se da fé e da esperança. Então, o amor vai moldar a nossa vida para ser de acordo com o propósito e a vontade de Deus, porque somos imagens do Senhor. Então, este amor deve permear, sim, a nossa vida. Então, no segundo ponto, nós observamos que a fé nos leva a Deus, a esperança nos firma em Deus e o amor nos faz semelhantes a Deus. E o terceiro ponto, nós observamos que a fé é colocada como nosso escudo. O que é escudo? Escudo é um armamento de defesa. A fé é a nossa defesa. Pela fé, nós conseguimos defender-nos de todos os dardos que são inflamados pelo maligno. Então, havendo fé, haverá essa resistência a tudo aquilo que não provém de Deus. Mas a esperança é o nosso elmo, a esperança é o nosso capacete, a esperança é que dá proteção à nossa mente, para que aqui dentro os pensamentos não sejam conturbados, manipulados, misturados, seja de que natureza for, mas que a esperança como um capacete para proteger a sede do nosso pensamento, do nosso entendimento, para que mantenhamos em esperança ligados à presença de Deus. E o que faz o amor? Bem, se a fé é o escudo de defesa, se a esperança é o capacete, o amor vai fazer o vínculo, a ligação entre a fé, o escudo, e a esperança, o capacete. Entre estes, o amor vai circular livremente. E este é o amor que, conforme diz a palavra de Deus, é o vínculo da perfeição. Não existe perfeição se não existir o amor de Deus presente. Mas onde houver o amor de Deus presente, tenha certeza que este amor vai trabalhar para o vínculo da perfeição. E com relação a Deus, não se diz que Deus tem amor, mas diz que Deus é amor. Ter é uma coisa, ser é outra. Ter é algo que eu possuo. Ser é algo que eu sou 100%. E é o que Deus é. Deus é amor. E por ser amor, ele prova aos homens o seu amor. Ele demonstra a todos o seu amor. Então, este amor é o vínculo da perfeição. Então, observamos aí o valor do que Paulo deixou escrito, que permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três permanecem. Não se dissociam, não se divorciam, não conflitam entre si, mas eles concordam em si. Porém, o maior destes
é a caridade, ou é o amor. Por quê? Porque o amor funciona como vínculo entre fé e esperança. Ali está o amor. Era isto que Paulo estava explicando àqueles irmãos para o exercício dos dons espirituais. Fosse dons, fosse ministérios ou fosse operações. Eles deveriam tudo fazer motivados e direcionados pelo amor de Deus presente no coração deles. Então, seguindo este caminho, aí passamos a entender por que foi colocado o amor como o maior deles. Porque tudo gira em função do amor. Se não tem amor, não tem esperança e não tem fé. Mas se não tem fé, não gera esperança e não atrai amor. Então, por isso que permanece essas três virtudes. E elas devem continuar assim. Então, o fundamento da palavra de Deus que nós encontramos, quando Pedro fala sobre acrescentar virtudes, ele começa com a fé e termina com o amor. Lá em 2 Pedro, capítulo 1, observe o que ele deixou gravado aqui. 2 Pedro, capítulo 1, versículos, observe aqui, versículos 5 a 7. Diz assim, ó. E vós também, pondo nisto toda a diligência, acrescentai à vossa fé. Então, em primeiro lugar está a fé. Agora, a fé acrescente a virtude a ciência a temperança a paciência, paciência a piedade o amor fraternal. E ao amor fraternal, que é o amor entre irmãos, a caridade, o amor de Deus. Então, ele começou com a fé e finalizou com o amor. Paulo diz aqui, agora, pois, permanecem estas três: a fé, a esperança e a caridade. Mas a maior delas é a caridade. Então, que o Senhor possa dar-nos a sua graça e que possamos, então, entender isto e viver em função disto. Hoje eu tenho amor, mas não tenho fé. Não casa. Eu tenho esperança, mas não tenho fé. Não diz nada. Eu tenho fé, mas não tenho esperança. Ou tenho fé, mas não tenho amor. Não. Estas três virtudes, elas caminham juntas. Se não tem lugar para uma, não tem lugar para outra. Não tem esse negócio. Eu vou viver com uma e independente da outra. Não. Se não houver fé, não vai haver esperança, não vai haver amor. Se não houver esperança, não vai motivar a fé e não vai desenvolver o amor. Se não houver amor, não vai haver fé e nem esperança. Então, para que aconteça fé, amor, fé, esperança e caridade, elas precisam andar juntas. E tanto fé como esperança e como caridade, elas são originárias de Deus. A fé procede de Deus, a esperança procede de Deus, a caridade procede de Deus. Então, tudo isto vem de Deus para nós. E nós precisamos viver na plena comunhão com Deus para participar e praticar a fé, a esperança e a caridade. Assim fazendo, nesta condição que diz a palavra de Deus, aí sim nós poderemos profetizar, nós poderemos falar a língua dos anjos, nós poderemos distribuir os bens, nós poderemos conhecer todos os tesouros da ciência, mas em havendo fé, esperança e amor. Havendo isto, com certeza, nossa vida será produtiva. Então, observamos aqui estes pontos principais e importantes. Primeiro, a fé vem primeiro, a esperança é grande, porém o amor é maior. Segundo, a fé nos leva a Deus,
A esperança nos firma em Deus e o amor nos torna semelhantes a Deus. Terceiro, a fé é como nosso escudo, a esperança como nosso capacete e o amor faz o vínculo, a ligação entre eles. Que possamos analisar isto e colocar em prática isto que Deus coloca à nossa disposição e assim seremos enriquecidos pelo Senhor. E aí poderemos, sim, desenvolver dons, ministérios e operações fundamentados no amor, na esperança e na fé. E que Deus em Cristo Jesus continue abençoando-nos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.